Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia do Senhor, 2 de julho. Mais um programa Palavra Viva chegando até você pela internet e também pela TV Candidez, né? De alguma forma, Deus quer falar com você através desse programa e chega até você. É uma alegria muito grande poder levar a palavra de Deus e partilhar essa palavra com você. Então, eu louvo muito a Deus pela TV Candidez, muito a Deus pelos meios de comunicação, internet e tantas outras formas que Deus usa para falar conosco. É ou não é verdade? Às vezes de forma nem tão programada, às vezes por uma mera, entre aspas, coincidência, nos deparamos aí com um programa como Palavra Viva ou outros, que Deus tem uma mensagem para nos dizer, para nos falar. E neste domingo Deus quer falar com você. E claro, domingo é dia do Senhor, domingo é dia de ir à missa, domingo é dia de rezar, domingo é dia de se encontrar com Deus. Então também não perca isso de vista, entenda isso. Deus também quer falar com você na missa e em tantos outros lugares, através da celebração da palavra. Então hoje vá à igreja, vá lá em comunidade, ouvir Deus, estar com Deus, comungar o Senhor e também ter um momento de fraternidade com a sua comunidade. Hoje é festa, ainda mais hoje que é festa, né? Hoje é a festa de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. Na verdade, dia 29 foi dia de São Pedro, mas a festa é transferida para o dia de hoje, porque São Pedro e São Paulo são considerados as duas colunas da igreja. São os dois apóstolos de Cristo que fizeram com que a igreja crescesse, que deixaram grandes ensinamentos, né? Pedro, o primeiro Papa, onde Jesus se encontra, é o evangelho que nós vamos ler, se encontra com ele, dá a ele a chave, né, do reino de Deus. E Paulo, o grande apóstolo, que antes era Saulo, que matava cristãos. Pensa que linda essa história de Paulo. Matava cristãos, ele foi um dos grandes assassinos de cristãos, fabricou mártires por vários lugares onde passou, matou vários cristãos porque ele era soldado do judeu, né? Soldado dos sacerdotes dos judeus, e para defender a fé judaica ele matava os cristãos. Mas aí num determinado momento, indo em viagem, Jesus aparece para ele com uma luz muito forte, ele cai do cavalo. Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, naquele momento, os dois se encontram. O miserável, o assassino, o pecador, com o Cristo que ama, que transforma, que muda todas as realidades. E aí de Saulo passa a ser Paulo. Vai para um outro lugar, fica cego uns dias, chega um dos discípulos de Jesus, batiza Paulo, né? E daquele momento em diante ele se torna um grande apóstolo e anunciador de Cristo. Sai falando por vários lugares, na própria palavra de Deus escreveu várias cartas com belíssimas doutrinas e ensinamentos da verdade de Cristo para nós. Por isso se tornou uma das colunas da igreja. São Paulo, o homem que foi destemido anunciador, que chegou a dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, que diz também: ai de mim se eu não anunciar o evangelho, que diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a sabedoria para Deus é loucura para o mundo, quando ele se refere à cruz. Então deixou para nós grandes ensinamentos. Hoje nós somos cristãos católicos, devemos muito a Paulo, a São Paulo apóstolo, homem de Deus, e a São Pedro também, né? Comemoramos os dois. A outra coluna é como se tivesse uma laje, precisava de uma coluna de um lado e uma do outro, né? Que sustenta aquilo. Paulo de um lado, Pedro de outro. Paulo com todo o ensinamento, com toda a inteligência, com toda a coragem de anunciar, e Pedro com a unção de ser o primeiro Papa, o primeiro líder, aquele que tudo começou junto com Jesus Cristo. E aí disso que nós vamos falar, da igreja que está sobre esses dois, porque é impossível pensarmos em cristianismo sem pensarmos na igreja. E hoje é dia propício de domingo, porque tem gente que não gosta de ir na igreja, gente que não gosta de padre, gente que não gosta, fala mal da igreja, mas é porque não entendeu que nós precisamos da igreja,
que a igreja foi uma ideia de Jesus, que ele que pensou e colocou nas mãos de Pedro, para ser o primeiro que ia conduzir, porque precisamos de sempre alguém para conduzir, para ser a referência, para liderar. Ele pensou em Pedro, para ser esse que ia à frente, né? Liderando. Um pobre pescador, um homem simples, um homem que tinha uma vida simples, que vivia aí, era um judeu, um homem temente a Deus, mas que tinha uma vida normal, comum. E a partir dele, Cristo começa a igreja. Por isso nós vamos ler Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19, diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que interessante. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus já tinha escolhido Pedro, depois também chama Paulo. E esses dois são as colunas. Mas Pedro, um pouco até mais, não digo importante, mas uma missão um pouco mais específica, que é de ser o primeiro Papa. O primeiro Papa. Um pescador, um homem simples, mas que acreditou, que se entregou a Jesus e se tornou o primeiro Papa. É tão bonito isso que nós hoje temos o Papa Francisco. E se nós voltarmos na história mesmo, e formos olhando o nome de cada um dos papas, o primeiro foi Pedro, o primeiro de todos, que conduziu os discípulos, que começou a igreja, que começou a fazer as coisas acontecerem. A igreja era fundada por Cristo, mas Pedro foi o primeiro que foi fazendo, colocando as coisas no lugar. No entanto, a cátedra de Pedro, né? A cátedra do Papa é sobre o túmulo de Pedro. Lá está o túmulo dele, lá em Roma. Pois tudo ali começou a acontecer. Mas o mais bonito de tudo isso, além desse fato histórico, além de termos que olhar para o Papa como olhamos para Pedro, né? Francisco hoje é o nosso Pedro. O mais bonito de tudo isso é que Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu te dou as chaves do reino dos céus. É muito profundo, muito forte, muito bonito. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que a igreja é coisa boba. A gente acha que ensinamentos que a igreja tem para nós é coisa que está ultrapassada. Mas se a gente olhar profundamente o que essa palavra diz para nós, nós entendemos que tudo que a igreja tem para nós vem de Deus. Mesmo com erros, mesmo que tenha às vezes o padre, o coordenador da pastoral, o grupo de casal, que façam coisas que não condiz com o que a igreja diz. Mas se a gente olhar o que é a igreja mesmo, enquanto doutrina, enquanto ensinamento, enquanto magistério, enquanto interpretação da palavra de Deus, pois é ela que interpreta, não somos nós, nós vemos que ali tem o dedo de Deus, que ali tem a voz de Deus. Portanto, não esteja na igreja, não viva o seu batismo enquanto membro da igreja olhando para as pessoas, mas olhe para a grandeza do presente que é a igreja para nós, que nos dá os sacramentos, que nos dá a acolhida, que nos ensina, que nos orienta. Uma pessoa que não vive ensinamento e orientação, ela fica desorientada. Nós não somos cristãos desorientados, nós temos orientação.
Porque o desorientado é aquele que não tem orientação. Nós temos orientação, que vem da igreja, que vem do Papa. Sim, o Papa é aquele que tem a chave do reino dos céus, que liga na terra, liga no céu, o que desliga na terra, desliga no céu. Precisamos ter esse olhar, e não um olhar humano, não um olhar meramente mesquinho, que às vezes olha para coisas tão pequenas, mas olhar para o presente que foi. Jesus nos dá a igreja. E começou com um pobre pescador. Portanto, mesmo daquelas pessoas pobres, miseráveis, pecadoras, Deus usa delas para falar conosco. Isso é igreja. Eu amo demais a igreja católica. Eu amo ser católico, porque é a igreja que Cristo fundou. Temos muitas igrejas hoje maravilhosas, que fazem trabalhos bonitos, mas a primeira e aquela que Cristo começou foi a católica, não foi outra. Tenho que dizer isso, porque aqui está na Bíblia, e está na Bíblia do crente, está na Bíblia do católico, está na Bíblia de todos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, a minha igreja, primeiro Papa. Portanto, que Deus hoje possa curar o seu coração de todo trauma com a igreja, de toda dificuldade com a igreja, e abrir o seu coração para entender a grandeza desse presente. Nós vamos para um breve intervalo. A música que o Rubens vai cantar chama A Barca, música muito conhecida. Eu gosto dela, Rubens, por causa de um Papa chamado João Paulo II, Papa que eu amo muito mesmo, que nós não temos ele aqui, mas é santo hoje, e ele gostava dessa música porque fala de Pedro, né? E fala do pescador. E aí uma curiosidade, eu sei que o nosso tempo está pequeno, mas a gente diminui depois no outro bloco. Todo Papa recebe um anel de Papa, que chama o Anel do Pescador. Olha que bonito, o Anel do Pescador. Cada Papa são homens comuns, como Pedro, pescador, mas que Deus escolhe. E nós precisamos olhar para eles como escolhidos. João Paulo II gostava dessa música, por isso que eu gosto dela. Ele cantava, inclusive, essa música. Se você procurar na internet, tem vídeos dele cantando a música Barca. E ele dizia que era a oração dele. Olhastes nos olhos, a sorrir pronunciastes meu nome. Lá na praia larguei o meu barco e junto a ti buscarei outros mares. Que o Senhor também possa nos escolher. Talvez não para ser Papa. Eu pelo menos não tenho jeito, já sou casado. Talvez você também não tenha jeito de ser Papa. Mas que o Senhor possa nos chamar. Que possamos também deixar o nosso barquinho do comodismo e nos entregar a Jesus. E claro, na igreja, junto com a igreja. Não saia daí, a gente já volta. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida à santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia,
A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Fé, amor e perseverança. Tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como. Porque o nosso humano. Mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galera, o programa Agenda de Deus hoje está em Eclesiástico 2, versículo 4 e 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Vamos deixar de ser homens de lata. Vamos nos colocar, assim como o ouro, como a prata, como o ferro, são fundidos no cadinho de Deus. Vamos nos humilhar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a deixar com que aconteça. Mas na vontade de Deus, vamos esperar. Espere na vontade de Deus. Sim, tenha paciência. Se está te faltando paciência com alguém ou com as coisas, com as situações, com as adversidades, eu te convido hoje, o Agenda de Deus te convida hoje a se colocar no cadinho de Deus e se deixar ser provado, porque é pela provação que nós vamos ser agradáveis a Deus. Esse foi o Agenda de Deus para a nossa vida hoje. Estamos de volta com Palavra Viva deste domingo, onde o Senhor nos chama a celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, os dois homens que marcaram a história. E também nos convida a entendermos o mistério que é a igreja.
a esposa de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que veio dos apóstolos, que teve Pedro como o primeiro Papa, que foi fundada por Cristo e que cabe a nós hoje fazermos dessa igreja verdadeiros sinais e sinal da presença de Deus no mundo. A igreja precisa ser sinal da presença de Deus no mundo. Tem muita gente que costuma falar mal da igreja, costuma ver defeitos dentro da igreja. Só que eu queria te dizer uma coisa. Você que é batizado na Igreja Católica, você é a igreja. Eu sou a igreja. O Papa é o Papa da minha vida, porque eu sou a igreja. Você é a igreja. Se tem algo na igreja que não está bom, é porque eu não estou fazendo a minha parte. Eu gosto muito de lembrar de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, eu ouvi uma voz de Jesus dizendo para ele assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento ele começou a reconstruir uma capelinha que tinha lá perto da casa dele, achando que fosse aquela igreja que precisava ser reconstruída. Só que depois ele foi entender que Jesus queria que ele reconstruísse a igreja, pensamentos da igreja, situações que a igreja vivia de pecados. Mas aí ele amou essa igreja, abraçou ela e reconstruiu ela por dentro. Enquanto, se a gente olhar para a Reforma Protestante, aquelas mesmas pessoas que viam erros na igreja, largaram a igreja e foram para outros lugares. Portanto, se você vê um erro na igreja, faça como Francisco. E não como reformadores que saem fora, mas como Francisco, que ficou lá dentro para reconstruir. Porque você é a igreja, você faz parte dela, você precisa estar inserido nela, e é nela que você vai transformar. E olha, se nós estudarmos, entendermos e até mergulharmos no conhecimento dessa igreja, não tem como não amá-la. A maioria das pessoas que não gostam da igreja é porque não a conhecem, porque nunca estudaram sobre. Ou às vezes estudaram em aula de história aí que só se fala mal, só se lembra das coisas ruins. Não sei se você sabe, mas eu sempre faço questão, e hoje acredito que colocamos também, sempre faço questão de passar no intervalo do nosso programa um clipe da Igreja Católica feito nos Estados Unidos, que fala das instituições, dos abrigos, hospitais, casas de recuperação, das missas que são celebradas em lugares onde ninguém chega. Ninguém chega. Quantas periferias do mundo que políticos já se esqueceram dela, a Igreja Católica está lá, cuidando de pessoas, levando a palavra de Deus, levando a salvação. No Brasil mesmo. Nós olhamos aí os nossos rincões aí na Amazônia, em tantos outros lugares, em florestas, um povo esquecido por tudo. Mas a igreja está lá, com missionários, com sacerdotes, com bispos, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus. E nós, se a gente começar a entender isso e estudar isso, nós vemos que não tem jeito. O sistema educacional existe porque a igreja começou. Os hospitais existem porque a igreja começou. A universidade existe porque a igreja começou a ensinar. Olha que maravilha tudo isso. Se não tem o dedo de Deus, não tem como. Nenhuma instituição prevaleceu a mesma por 2000 anos. Só por Deus. Temos um mesmo líder, só por Deus. Portanto, hoje, meu irmão, que o Senhor possa derramar sobre você um amor à igreja. Por mais que talvez você tenha sido magoado, chateado, revoltado. Hoje, na festa de São Pedro e São Paulo, esses dois homens que começaram tudo lá atrás, que fizeram chegarmos até aqui, que deixaram grandes ensinamentos, que esses dois santos intercedam por você hoje, para que o seu coração se abra a Deus, mas também à igreja de Deus, lugar onde você vai encontrar refúgio, acolhida, abraço, amor. E se isso não aconteceu, se você não tem isso perto da sua casa, sua comunidade, vai em outro lugar, pois se o Senhor te quer na igreja, Ele mesmo vai providenciar que você encontre na igreja tudo isso. E eu quero te convidar a rezar agora por você. Você que sofre com a igreja, você que já se esqueceu, você que deixou a igreja por algum motivo, eu quero rezar por você hoje. E como nós cantamos a barca, que hoje o Senhor possa olhar nos teus olhos e te convidar a voltar para a igreja. Te convidar a ficar perto de novo da igreja, a estar na igreja de novo. Que o Senhor hoje possa olhar nos teus olhos e te amar. E te fazer dele mais uma vez
Portanto, pare um pouquinho o que você está fazendo, feche os seus olhos e nós nos apresentamos a Ti, Jesus. Eu quero Te entregar, Senhor, cada um que reza comigo agora. Pessoas que têm as suas histórias, seus medos, suas angústias, mas que hoje, Senhor, o Senhor renove no coração de cada uma delas, e até no meu, o amor à Tua igreja, o amor à Tua obra, igreja na qual nós nos casamos, nós somos batizados, igreja na qual nós passamos infância, catequese. Toca na lembrança, Senhor, desses irmãos que rezam comigo agora. Cura todo trauma, toda mágoa, todo ressentimento com a igreja, Senhor. Pessoas que se decepcionaram com a igreja, cura hoje, Jesus. Pessoas, Senhor, que se sentiram às vezes excluídos na igreja, cura, Senhor. Que a Tua presença, Deus, possa nos atrair para o Teu caminho, para o caminho que a igreja nos aponta. Que toda dificuldade com sacerdotes, com bispo, com papa, com religiosos, com pessoas ligadas à igreja, que o Senhor possa curar também hoje, Senhor. Cura esses corações, Deus, e traz esse povo para Ti, Jesus, para o Teu abraço, para o Teu aconchego, para a Tua acolhida na igreja, Senhor. Eu Te peço, Jesus, que cada um desses irmãos que estão agora rezando possam sentir a Tua presença. Você, meu irmão, sinta a presença de Jesus perto de você. Que Ele também, como olhou para Pedro, possa olhar para você agora, nos Teus olhos, e te falar: vem me seguir, vem andar comigo, vem ser igreja, vem ser esposa de Cristo. Imagina Ele olhando nos teus olhos e escuta o refrão dessa música, escuta o refrão dizendo para você aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. Tu me olhastes nos olhos, junto a Ti buscarei outro mar. Talvez a sua vida precise de um novo rumo hoje, nova direção, que você possa se abrir a Deus e buscar outros mares, buscar outros momentos, outras histórias, outros lugares, pois o Senhor te chama e Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Não fuja de Deus. Aproveite esse domingo, se reconcilie com a igreja, volte a frequentar, volte a ajudar, volte a servir o Senhor lá. Não perca tempo, pois Ele te chama. O Senhor te chama. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua oração, estarmos juntos. Louvado seja Deus por você. Dizer que o nosso telefone está aí na tela agora, 3212-8557. Está disponível para você pedir oração, mandar testemunhos, mandar sugestões. Ligue para nós queremos conversar com você. Também está aí o nosso WhatsApp, 379-9779-2121. Nele também você manda oração, manda testemunhos. É uma forma de nós sabermos quem você é. Tá? Muito obrigado pela sua audiência e aceita esse convite. Volta para a igreja. O Senhor chama você porque Ele te conhece. Ele sabe que sozinho você não pode, não consegue nada. Portanto, se renda a esse chamado de Deus. Tá bom? Eu volto com vocês na quarta. Deus abençoe, um grande abraço, um bom domingo e até quarta-feira.